Olá, esse vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática UFSC. Na palestra de hoje teremos o professor Paul Krause, falando sobre previsões climáticas sem efeito borboleta. Aproveite a palestra e bons estudos! Olá, boa tarde a todos. Nós vamos conversar sobre previsões climáticas sem efeito borboleta. O efeito borboleta, que hoje na matemática e na física é chamado de caos, é um tipo de dificuldade que se encontra em diversos problemas de estimação e previsão. Foi descoberto por volta de 1900 por Hadamard, um matemático francês, no estudo da trajetória de bolas de bilhar e de órbitas planetárias. Ele tinha um pé em geometria diferencial e astronomia. E em seguida foi encontrado na previsão de tempo por Lorentz em 1963, mas depois percebeu-se que ocorre em diversas aplicações, por exemplo, na simulação de produção de petróleo, na análise de coesão de estrutura de concreto e no controle de combustão. No caso da previsão do tempo do clima, o efeito borboleta ocorre na componente vertical da velocidade do vento e no campo de nuvens. Por isso, o ciclo atmosférico da água é incorporado nos modelos atmosféricos através de parametrizações, isto é, relações funcionais, ao invés de leis da física, que costumam ser equações diferenciais. Nesta apresentação, eu vou mostrar que é possível tirar algoritmicamente, ou seja, por tratamento numérico, o efeito borboleta do campo de nuvens de um modelo atmosférico que eu formulei tempos atrás e que trata o ciclo da água com leis da física. Bom, esses são os exemplos que eu pretendo discutir, mas para quem gosta de biologia, os exemplos abundam. Basta pegar o livro do Murray, um clássico da biomatemática. O caos aparece em quase todo assunto. Em dinâmica de população, em neurologia, em patologia, em fisiologia, enfim. Efeito borboleta em biologia não falta, ok? Bem, mas afinal, o que é efeito borboleta? Vou dar aqui uma definição informal. Disse que uma grandeza sofre de efeito borboleta quando é muito sensível a perturbações infinitesimais do estado ou parâmetros do sistema no qual ela se insere. E eis o problema: em consequência, por melhor que sejam o modelo e os dados, o erro de estimação da grandeza sempre é grande. E se o sistema for dinâmico, ou seja, ele evolui no tempo, o erro de previsão para essa grandeza cresce rapidamente, por melhor que seja a estimativa inicial da grandeza. Vamos aos exemplos. Em 1900, Hadamard, matemático francês, descobriu que a trajetória de bolas de bilhar e a órbita de satélites ou planetas são sensíveis a perturbações infinitesimais da trajetória ou da forma como são lançadas. Por exemplo, se você lançar uma mesma bola de bilhar da mesma posição 2 vezes, as trajetórias de cada lançamento não demoram a se afastar, pois por mais que você tente fazer 2 lançamentos iguais, sempre haverá uma pequena diferença na posição inicial das bolas, por menor que seja, ou pequena diferença na forma como você bateu nas bolas. Essas pequenas diferenças no lançamento, por menor que sejam, fazem com que as duas trajetórias se afastem uma da outra. Outro exemplo é a simulação da produção de petróleo. O erro de previsão de quanto petróleo será produzido pode chegar a 20 ou 30% daquilo que será de fato produzido. Isso se deve ao que se chama dedilhamento viscoso. Quando você injeta água no subsolo para empurrar o petróleo, ao invés de empurrar totalmente ou se misturar totalmente com o petróleo, como supõem os modelos, a água se infiltra de maneira imprevisível no petróleo, formando pequenos córregos. Em consequência, sobra um mosaico de ilhas de petróleo no poço que os modelos de produção de petróleo não conseguem estimar, podendo chegar a 30% da produção. Esta é a imagem de um experimento em laboratório mostrando o dedilhamento. A parte branca é a água, a parte preta é o petróleo, e a água está sendo empurrada da esquerda para a direita para deslocar o petróleo. Mas vê-se que ela não faz isso de maneira homogênea, uniforme, ela na verdade penetra no petróleo, são os dedilhamentos, deixando partes do petróleo intocadas. Embaixo coloquei uma figura em cores, tirei do Wikipedia. Não sei como foi montado o experimento, se empurrando a água ou só deixando ela penetrar por gravidade, mas vê-se claramente o dedilhamento penetrando aqui no óleo e deixando então entre essas folhas, mais parece folha do que dedo, mas deixando entre as folhas muito petróleo intocado. Este fenômeno foi explicado por Safman e Taylor em 1960. Ele se deve à diferença de viscosidade entre a água e o petróleo. Por isso os engenheiros injetam solventes junto com a água na tentativa de reduzir o problema e assim produzir mais petróleo. Outro exemplo é a análise de coesão de estruturas de concreto.
Rachadura é um fenômeno não linear, difícil de modelar, que sofre de efeito borboleta. Basta lembrar de Brumadinho. Então, como prever o tempo de vida de prédios, de pontes, barragens, etc. E, finalmente, o ciclo atmosférico da água. O problema está na convecção, ou seja, nos movimentos de sobe e desce do ar debaixo das nuvens e responsáveis justamente pela formação das nuvens. Tal como as trajetórias das bolas de bilhar, o dedilhamento viscoso e as rachaduras, este é um fenômeno não linear, difícil de modelar, que ocorre em uma escala espacial pequena, de apenas alguns quilômetros, o que na escala atmosférica é basicamente um ponto, e sofre de efeito borboleta. Por tudo isso, o ciclo da água deve ser tratado como um modelo à parte, chamado de modelo subgrade. Outro caminho, por enquanto mais usado, é omitir o modelo de subgrade, ou seja, o ciclo da água, e apenas parametrizar a chuva em função do vento, da temperatura e outras grandezas perto da superfície. Isso certamente é o que deve ser feito com biologia. Por exemplo, inseto gosta de água quente e biomassa. Então você pode parametrizar risco de epidemia usando um modelo climático que esteja acoplado ao relevo e à biomassa. Mas o ciclo da água pode, em princípio, ser tratado com subgrade, desde que a gente consiga se livrar do efeito borboleta. Então vamos ao modelo atmosférico. As equações de Grade consistem no sistema dito anelástico formulado por Augur e Phillips em 1962, e as equações de subgrade foram formuladas por mim, bastante tempo atrás, usando princípios de conservação de energia. Tanto as equações de grade como as equações de subgrade possuem uma parte elíptica, essa equação aqui e essa outra aqui, como uma parte parabólica. Essas três equações são parabólicas e essa aqui também é parabólica. As equações elípticas são para pressão de grade e pressão de subgrade, enquanto que as equações parabólicas são para a velocidade de grade, a temperatura, a umidade e para a velocidade de subgrade. E tanto o momento linear de grade como o momento linear de subgrade são não divergentes. Para quem lembra do teorema da divergência de Gauss, visto em cálculo 3, se um campo é não divergente, então o fluxo deste campo pelo bordo do domínio deve ser zero. E é o que está dito aqui. O modelo tem também suas parametrizações dos calores de condensação e de radiação, especialmente da radiação proveniente das nuvens, e da taxa de condensação. E tem condições de contorno, que eu não apresento aqui, mas sem as quais o modelo não faz sentido. O tratamento numérico deste modelo possui três partes: o integrador, o estabilizador e o método de resolução variável. As duas primeiras partes eu já abordei, e devo começar a trabalhar na terceira ano que vem. O integrador atual consiste em decomposição LU nas equações elípticas, e Runge-Kutta 2 nas equações parabólicas, espacialmente discretizadas com diferenças centradas. Com este integrador e 500 metros de resolução vertical, o passo no tempo próximo a CFL é de 1 minuto. A decomposição LU é precisa, mas não é eficiente. Com resolução de 100 km na horizontal e 500 metros na vertical, ela ocupa 200 GB de memória RAM. Com 200 metros de resolução vertical, ela ocupa 600 GB de memória RAM. Então, em algum momento, eu teria que trocar a decomposição LU por algo mais eficiente, talvez um método iterativo. Mas a decomposição LU foi muito importante nesta fase para testar o modelo e também o método estabilizador do ciclo da água e da dinâmica de nuvens. O método estabilizador é uma versão movimento browniano do método de amostragem por influência que eu apresentei neste artigo. Digo que é a versão movimento browniano, pois ele perturba a velocidade vertical de grade a cada passo no tempo, como no movimento browniano, mas usando a fórmula de influência que eu apresento no artigo. O estabilizador já era, portanto, uma solução fraca do modelo, como dizem uns, ou efetiva, como dizem outros. Esta é a fórmula de influência. Para este modelo, eu tomo φ como sendo a dinâmica da velocidade vertical de grade discretizada. A dedução dessa fórmula se baseia na fórmula de decomposição de ação de semigrupos devido a Dyson, um prêmio Nobel da Física. Não é difícil provar a fórmula de Dyson quando A e B são matrizes. Para fazer isso, eu vou recapitular o que é a exponencial de uma matriz, pois não sei se todos já viram. Em primeiro lugar, o que permite definir a exponencial de uma matriz é este fato. Vamos ler? Seja M a álgebra de matrizes quadradas de ordem n munida da norma de operador. Se A pertence a M e Sm de t é a soma para k variando de 0 a m de 1 sobre k fatorial vezes ta elevado a k, onde t é um número real, então a sequência Sm de t, que está contida em M, converge absolutamente para todo t fixo, e a sequência de funções Sm, definidas em R com valores em M, converge uniformemente em todo o conjunto limitado I contido em R. A demonstração deste fato é simples. A convergência absoluta sai assim.
nós temos que analisar a norma de operador de 1 sobre k fatorial vezes TA elevado a k. Correto? Bom, isso aqui é 1 sobre k fatorial, norma de TA elevado a k, e propriedade de norma de operador, isso aqui é menor ou igual que 1 sobre k fatorial, norma de TA, tudo elevado a k. Né? Porque norma de B elevado a k é menor ou igual que a norma de B elevado a k. Isso quando a norma é a norma de operador. Aqui B é uma matriz, estou multiplicando a matriz k vezes, né? E a norma de operador tem essa propriedade, norma de B elevado a k é menor ou igual que a norma de B elevado a k. Então tome B igual a TA e você tem essa passagem que eu acabo de fazer. Bom, agora somando m termos, né, eu tenho que somar para k variando de 0 até m, de norma de 1 sobre k fatorial TA elevado a k, é menor ou igual que a soma para k variando de 0 a m, de 1 sobre k fatorial, norma de TA, tudo elevado a k. Mas essa expressão aqui, essas somas parciais, convergem para exponencial da norma de TA. Né? Vocês reconhecem aqui as somas parciais que definem a exponencial da norma de TA. Né? Então, essas somas parciais são crescentes, né? Porque você está somando termos positivos. Então, na verdade, eu posso inclusive colocar aqui um menor ou igual. Uma sequência crescente, tanto menor ou igual que o limite, que é e elevado à norma de TA. Portanto, essas somas parciais aqui, para todo m, são menores que e elevado à norma de TA. Como você está somando números positivos, essas somas parciais são crescentes, então você tem uma sequência crescente, limitada, portanto ela deve convergir, e assim a gente conclui que a série de norma de 1 sobre k fatorial vezes TA elevado a k converge, ou seja, para todo t fixo, a sequência SMT de matrizes converge absolutamente. Vejamos agora a convergência uniforme da sequência de funções SM. Ela ocorre num conjunto limitado, então seja I contido em R, conjunto limitado, e T0, ciente a R, tal que o valor absoluto de T é menor ou igual que T0 para todo T em I. Certo? O conjunto I é limitado, então existe T0, tal que o valor absoluto de T é menor ou igual que T0 para todo T em I. Muito bem. Eu vou aproveitar essa passagem inicial aqui. Vimos que nós vimos que isso era verdade. Sendo que aqui, nessa norma de TA, eu posso tirar a forma da norma, o T com valor absoluto, né? Fica então valor absoluto de T elevado a K sobre K fatorial vezes norma de A elevado a K. E como o valor absoluto de T é menor ou igual que T0 para todo T em I, nós vamos ter que a norma de 1 sobre K fatorial vezes TA elevado a K é menor ou igual que T0 elevado a K sobre K fatorial vezes a norma de A elevado a K. O que é igual a 1 sobre K fatorial vezes T0 vezes a norma de A, tudo elevado a K. Isso para todo T
em I. Correto? Chamando essa expressão de MK, nós temos que os termos da SM de T são limitados por MK para todo T em I. Portanto, se a série de MK convergir, o resultado sai do teste de Weierstrass. E, de fato, a série de MK converge, pois a soma para K valendo de 0 até infinito de MK é E elevado a T0 norma de A. Tá? Bom, então, de fato, a série de 1 sobre K fatorial TA elevado a K converge uniformemente em I pelo teste de Weierstrass. Seguindo adiante, se esta série converge absolutamente para todo T fixo, então ela converge para todo T fixo, e a soma obtida com K variando de 0 a mais infinito é chamada de exponencial da matriz TA, e denotada elevada a TA. Em particular, para T igual a 1, obtém-se elevada a A, que é a exponencial da matriz A. Note que isso é uma matriz, elevada a A e elevada a TA são matrizes. Certo? Bom, e com propriedades nós temos o seguinte: se A e B são duas matrizes quadradas de mesma ordem, digamos ordem n, e se elas comutam, né, se AB é igual a BA, então as exponenciais dessas matrizes, né, E elevado a A e E elevado a B, são matrizes que comutam, e o produto de E elevado a A com E elevado a B, ou de E elevado a B com E elevado a A, vale E elevado a A mais B. Em particular, como A comuta com ela mesma, então as matrizes TA e HA comutam, e portanto por este resultado as exponenciais dessas matrizes comutam, e o produto das matrizes vale então a exponencial de TA mais HA, ou seja, essa expressão que está aqui, E elevado a T mais H vezes A. E outra propriedade importante é que a função ETA, como função de T, é derivável em todo ponto, e sua derivada num ponto T vale A vezes ETA, e também ETA vezes A, pois essas duas matrizes comutam. A comuta com ETA. Isso é sempre verdadeiro. Bem, como se prova essas propriedades? A primeira se baseia no Teorema de Mertens. Teorema de Mertens. Que diz que se duas séries numéricas convergem, e pelo menos uma delas converge absolutamente, então deixa eu escrever aqui, se soma para I variando de 0 a mais infinito de AI, vamos dizer que seja A, e soma para I variando de 0 a mais infinito de BI seja B, e ao menos uma das séries converge absolutamente. Então, o produto de Cauchy que é a soma para K valendo de 0 a mais infinito de CK, com CK igual ao produto de convolução dos K primeiros elementos das sequências AI e BI, a soma para I variando de 0 até K de AI BK menos I, converge para A vezes B. E se ambas as séries convergem absolutamente,
absolutamente. Então, o produto de Cauchy converge absolutamente. Converge absolutamente. Vamos aproveitar para ver como ocorre o produto de Cauchy. Então, nós temos AB igual a 0 mais A1 mais A2, etc. Estou multiplicando por B0 mais B1 mais B2, etc. E no primeiro termo, para K igual a 0, nós estamos fazendo a convolução de A0 com B0, então dá A0, B0. Depois, com K igual a 1, estamos fazendo a convolução de A0 a 1 com B0, B1. Fica A0 vezes B1 mais A1 vezes B0. Então, A0, B1 mais A1 vezes B0. Tá? Então, nós multiplicamos, vamos dizer, deixa eu colocar isso um pouco para baixo. Nós multiplicamos A0 com B1 e depois A1 com B0. E para K igual a 2, deixa eu puxar mais para baixo ainda aqui. Nós vamos fazer a convolução de A0 a 1, A2 com B0, B1, B2, então fica A0 com B2, A1 com B1 e A2 com B0. Então, A0, B2 mais A1, B1 mais A2, B0. Bom, e assim por diante. Então, vocês veem como é construído esse produto de Cauchy. Então, vamos agora à demonstração da primeira propriedade. Nós queremos provar que E elevado a A mais B é igual a E elevado a A vezes E elevado a B. Então, comecemos com E elevado a A mais B. Por definição, isso é a soma, para K variando de 0 a mais infinito, de 1 sobre K fatorial vezes A mais B elevado a K. Se A e B comutam, a fórmula do binômio, que em princípio é para números reais, vale para essa expressão que é com matrizes. Tá? Então, como AB é igual a BA, vale a fórmula do binômio. Tá? Então aqui eu vou usar a expansão baseada na fórmula do binômio. Então, soma para I mais J igual a K, de K fatorial sobre I fatorial J fatorial, vezes A elevado a I, B elevado a J. Que eu posso escrever como soma para K variando de 0 a infinito. Bom, em primeiro lugar eu tenho um cancelamento aqui. Tá? Esse K, 1 sobre K fatorial ele pode entrar aqui para dentro. Então ele cancelaria esse K fatorial aqui. E essa soma aqui, I mais J igual a K, eu posso expressar como uma soma em I. Né? E o J eu escrevo em função do I. Né? Fica J igual a K menos I. Então aqui eu vou escrever como soma para I variando de 0 até K. E eu vou separar a parte em I e em J, fica AI sobre I fatorial. E o que seria BAJ, como J vale K menos I, eu vou escrever aqui K menos I sobre K menos I fatorial. Isso aqui, esse somatório aqui seria uma matriz CK. Tá? Eu vou dizer que isso aqui é soma para K variando de 0 a mais infinito, de CK com CK, então é igual a soma para I variando de 0 a K,
de A elevado a I fatorial vezes B elevado a K menos I sobre K menos I fatorial, que é um produto de Cauchy, né? Produto de Cauchy de soma para ir variando de 1 ao infinito de AI sobre I fatorial, que é a exponencial de A, com a soma para ir variando de 0 ao infinito de B a I sobre I fatorial, que é a E elevado a B. Mas o fato desta série ser o produto de Cauchy e convergir não implica na soma dela valer a exponencial de A vezes a exponencial de B. O que garante isso é Mertens, que vale para sequências de matrizes quadradas de mesma ordem. Então aqui nós temos a igualdade com E elevado a A vezes E elevado a B, graças a Mertens. Tá? Aplicado a sequências de matrizes quadradas de mesma ordem. Por fim, como A mais B é igual a B mais A, se nós aqui trocarmos A mais B por B mais A e fizermos a mesma expansão, estaremos trocando o papel de A e B aqui na expansão, e com isso, a partir daqui, nós lá no final chegaremos a uma igualdade de exponencial de B vezes exponencial de A. Portanto, nós temos a igualdade dessa expressão com essa aqui e com a exponencial de A mais B, como queríamos. Okay? A segunda propriedade fala sobre a derivabilidade e o valor da derivada da função exponencial de TA. Então nós temos que analisar o limite quando h vai para zero da expressão e t mais HA menos ETA sobre H. Bom, isso pode ser escrito ETA e HA menos ETA sobre H. Ou, já que essas duas matrizes comutam, isso também pode ser escrito EHA, ETA menos ETA sobre H. Bom, essa primeira expressão permite que ETA seja colocada em evidência do lado esquerdo, então temos ETA vezes EHA menos matriz de identidade sobre H. E essa outra expressão permite colocar ETA em evidência do lado direito, então temos EHA menos matriz de identidade sobre H vezes ETA. Assim, tomando o limite quando H vai para zero, de ET mais HA menos ETA sobre H, nós temos que isso é igual ao limite dessa expressão. Como isso aqui não depende de H, fica ETA vezes o limite quando H vai para zero de EH menos I sobre H. Ou, alternativamente, isso aqui é igual ao limite, quando H vai para zero, dessa expressão, que eu posso escrever então como limite, quando H vai para zero, desse primeiro termo aqui, EH menos I sobre H, vezes a ETA. Bom, enquanto vale EHA menos I sobre H, que aparece nas duas expressões que nós queremos calcular. Bom, em primeiro lugar, EHA é I mais HA mais HA ao quadrado, ou seja, H2A2 sobre 2 fatorial, mais HA ao cubo, ou seja, H3A3 sobre 3 fatorial, e assim por diante. Portanto, se eu subtraio o I, fica essa expressão. Então, H menos I vale isso aqui. E se eu divido por H, fica isso aqui dividido por H. Portanto, eu tiro esse H aqui. Aqui, H2 vira só H.
o H3 vira H2 e assim por diante. O que eu posso escrever como sendo o limite quando m vai para mais infinito de A mais HA2 sobre 2 fatorial, etc., até HM menos 1 A elevado a M sobre M fatorial, ou seja, o limite da mésima soma parcial desta série com M indo para mais infinito. Tá? Muito bem, então, substituindo lá em cima, a gente obtém o quê? A gente obtém que o limite, quando H vai para zero, de ET mais H menos ETA sobre H é, por um lado, o limite. Então, na verdade, era ETA vezes o limite quando H vai para zero dessa expressão aqui. Então, limite quando M vai para infinito de A mais HA2 sobre 2 fatorial mais etc, mais HM menos 1, A elevado a M, sobre M fatorial. Tá? Ou, alternativamente, nós tínhamos esta expressão, né? Vezes a ETA. Isso vezes a ETA. Tá? É a segunda expressão que nós tínhamos aqui, isso aqui. Surgiu assim um duplo limite. Será que nós podemos inverter esses limites e calcular primeiro o limite em relação a H, matando todos esses termos que envolvem H? A resposta é sim, pois estas são as somas parciais de quem? Da exponencial de HA menos I sobre H, que nós podemos ver como 1 sobre H vezes exponencial de HA, menos 1 sobre H vezes I. E assim como as somas parciais da exponencial de H convergem uniformemente em qualquer intervalo limitado, né, para H em qualquer intervalo limitado, estas somas parciais também convergem uniformemente, no caso, para este valor, em qualquer intervalo limitado, em particular em torno do zero. E se isso é verdade, então nós podemos comutar estes limites, já que isso é propriedade da convergência uniforme. Fazendo isso, nós obtemos o quê? Bem, o limite, quando h vai para zero, dessa expressão gera A, portanto fica o limite, quando m vai para infinito, de A, que é A. Então fica ETA vezes A, nessa primeira expressão, e nessa segunda aqui fica o quê? Então, de novo, o limite quando h vai para zero da soma parcial da A, daí o limite quando m vai para infinito de A é A, e portanto fica A vezes ETA. E assim nós obtemos o que queríamos, né? ETA vezes A por um lado, ou A vezes ETA por outro lado. Certo? Isso prova que a função exponencial de ta é derivável em todo ponto, e o valor da derivada pode ser expresso como exponencial de ta vezes a, ou a vezes exponencial de ta. Pronto, com isso conseguimos entender a fórmula de Dyson quando A e B são matrizes, e conseguimos até prová-la. Vamos lá. Considere-se a função vetorial x de t, dada por esta expressão, onde x0 é o valor inicial de x de t, e estas exponenciais são exponenciais de matrizes. Derivando x de t, obtém-se esta EDO, com x de 0 igual a zero, cuja solução, devida a Duhamel, matemático e físico francês da primeira metade do século XIX, é esta expressão. Substituindo o lado esquerdo pela outra expressão de x de t, obtém-se então a fórmula de Dyson. Ocorre que Dyson afirma que a fórmula vale quando A e B são operadores de transporte. Este é um problema em aberto, não existe demonstração. No artigo eu apresento uma boa tentativa, mas ela está incompleta. Por fim, o método de resolução variável tem por objetivo dar mais eficiência ao tratamento numérico, dando mais resolução às regiões de maior interesse e menos resolução às regiões de menor interesse, como nessa figura. Afinal, o ciclo da água ocorre em alta resolução, mas não é possível tratar a atmosfera toda em alta resolução.
E vamos agora aos resultados. Este é um perfil do vento horizontal a 8 km de altura gerado pelo modelo. Aqui usei resolução de 100 km na horizontal e 500 metros na vertical. Portanto, o modelo gera perfis como este a cada 500 metros de altura, até 10 km de altura, que é o topo do domínio. Este é um corte horizontal das nuvens a 1 km de altura, obtido com resolução de 100 km na horizontal e 500 metros na vertical. Como eu disse, elas são bem pontuais e o efeito borboleta sobre cada uma delas é grande. Com zoom fica assim. Vamos por fim aos perfis de erro global de previsão. Estes são os perfis obtidos sem estabilizador. Nas abscissas está o tempo em horas. Em preto está o perfil do erro obtido sem assimilação de dados. Em azul, o perfil obtido com assimilação de dados no instante inicial. No primeiro quadro, trata-se da velocidade vertical de grade. No segundo, da velocidade vertical de subgrade. No terceiro, do campo de nuvens. E no quarto, da temperatura. Estas são as principais variáveis ligadas ao ciclo da água. Por isso, os erros de previsão em azul crescem rapidamente até os perfis em preto. É o efeito borboleta em ação. E agora, em vermelho, os perfis obtidos quando se ativa o estabilizador. Vê-se que os erros não crescem, portanto não há mais efeito borboleta. Este é um trabalho em andamento, tem ainda muito chão pela frente. Quero repetir com muito mais resolução e eficiência numérica e ainda provar o que falta provar. É isso. Agradeço pela atenção.